Olá pessoal, tudo bem? Thiago aqui da Capitalismo falando. Hoje para falar um pouquinho a respeito de renda fixa, né? Eu tive várias pessoas perguntando a respeito de debêntures, né? Então eu achei interessante fazer esse vídeo, né? As pessoas gostam muito de comparar as debêntures com os títulos públicos. Queria fazer algumas ponderações aqui hoje, tá? Lembrando, né, pessoal, a gente comenta muito a respeito das debêntures até em função dos fundos de crédito privado. Como o BNDES fechou torneirinha, os bancos fecharam a torneirinha, muitas empresas, foi absurdo o crescimento aí nos últimos 3 anos, né? Inclusive a gente até enviou um relatório para os nossos clientes comentando o crescimento do ano passado para cá em emissões de debêntures, e tem muita empresa boa emitindo dívida, né? Às vezes o brasileiro ele fica meio receoso com essa questão de comprar títulos de empresas, mas tem empresas excelentes como Ambev, como Natura, como Vale, boa parte delas também emite dívidas, né? Elas são sim boas pagadoras e têm uma segurança muito grande, tá? Primeiro só queria, para quem não é inscrito no canal, pessoal, peço para se inscrever, gostou do vídeo, dá um like, né? Vou colocar também aqui na descrição para quem quer conhecer mais a respeito de debêntures e outros tipos de investimento, mais uma parte educacional. Vou colocar aqui o link do nosso programa Investidor Capitalista. São 25 vídeos falando do básico aí do mercado, falando de renda fixa, falando de fundos, um pouquinho de fundos multimercado, um pouquinho de ações, mais a parte conceitual mesmo, né? É muito importante que o investidor ou ele entenda ou ele conheça alguém que entenda de detalhes do mercado. Tem muito detalhe, pessoal. Hoje mesmo eu comentei com um cliente, renda fixa tem mais detalhes do que a parte de ações. Em relação a imposto, em relação a prazo, volatilidade, né? E a gente pode deixar de ganhar muito dinheiro ou perder dinheiro, né? Então, por isso, atenção redobrada, e justamente esse é o nosso trabalho também, fazendo consultoria e recomendando os melhores investimentos, sempre de acordo com o perfil de cada cliente, tá? Então, eu coloquei aqui, algumas questões que eu acho que seria interessante a gente ponderar para falar a respeito de debênture e para falar a respeito de título público, né? Eu acho até um pouco complexo querer comparar um investimento com o outro, porque na essência, apesar de boa parte das debêntures serem atreladas ao IPCA e os títulos públicos mais conhecidos também serem atrelados ao IPCA, os dois tipos de título têm muitas diferenças e eu acho que o objetivo para cada um deles tem que ser diferente também, né? Claro, pessoal, quero insistir, isso aqui é bom a gente personalizar, né? É de acordo com o objetivo de cada cliente, com o objetivo de cada investidor, a gente vai ter um plano, vai ter uma recomendação diferente, né? Por exemplo, em termos de taxa, o que é taxa, pessoal? Eu estou preocupado em taxa. Eu quero ganhar com IPCA mais alguma coisa e quero ano a ano que o meu investimento renda mais, tá? Em termos de taxa, normalmente a debênture vai render mais do que os títulos públicos. Até porque o título público, mesmo às vezes ele não tendo o rating, né, tão alto quanto algumas empresas, é a referência do mercado, é o investimento livre de risco. Quem garante é o Tesouro Nacional e nada está acima do Tesouro Nacional. Então, normalmente, até quando uma debênture é lançada, ela normalmente vai ter um prêmio em relação ao que um título público está pagando. E aí vai variar, claro, de acordo com o vencimento desse título público. Se uma empresa X quer emitir uma debênture com vencimento em 2024, a referência vai ser essa aqui, ó, o IPCA mais com vencimento em 2024, que está pagando 5,68. Então é normal que a maioria das debêntures tenham rendimentos acima dos títulos públicos. Em termos de taxa, pessoal, sim, normalmente debênture paga mais. Eu peguei aqui como exemplo essa debênture aqui da CEMIG, né? Como eu falei, pessoal, eu não quero fazer juízo de valor, né? Obviamente tem uma das questões ali que é a segurança, né? Como eu falei, tem ótimas empresas que emitem debêntures, né? Tão seguro quanto investir em debêntures do que investir em títulos públicos, tá? Só que o que eu tenho aqui? Esse título público aqui paga IPCA mais 5,68.
e essa debênture aqui paga IPCA mais 8,02. Eu peguei uma debênture que não é incentivada, né? As debêntures incentivadas, elas não têm imposto de renda. Mas até para a gente não ter que calcular essa questão do imposto agora, eu peguei essa debênture aqui, que não é incentivada, né? Para a gente comparar um investimento com o outro, mas obviamente também quando eu for antes de investir, se a minha preocupação é taxa, eu tenho que comparar os títulos públicos com o imposto de renda com uma debênture sem imposto de renda. Tá? Então, o que eu tenho aqui? IPCA mais 2,24, mais 5,68 com vencimento em 2024, e essa debênture aqui tem vencimento em 2025. É semelhante, né? Até por isso que eu estou usando ela para comparar. Né? O que a gente tem garantido quando compra essa debênture é aquela taxa fixa, os 5,68, e que meu dinheiro ele sempre vai ser corrigido com a inflação, seja ela qual for, e em cima desse valor vai ser aplicado uma taxa de juros, que vai ser sempre de 5,68. Essa taxa de juros ela não muda. Ah, Thiago, e se der deflação, o meu dinheiro ele vai ter uma desvalorização. Né? Óbvio, o Brasil, a gente teve os últimos 12 meses, aí, 24 meses, até uma inflação um pouco mais baixa da média, mas para vocês terem uma ideia, eu peguei ali a média do IPCA desde 96, eu não quis pegar antes, porque antes do real eu dava aquelas maluquices, tá? Mas a inflação média de 96 para cá foi de 6,23%. O Brasil é um país que tem tendências inflacionárias. Então, se eu considerar essa taxa aqui de 6,23, eu vou estar fazendo uma média burra, tá? Mas igual a 6,23 mais 5,68. No caso da debênture, ela pagaria 11,91%. Tá? Hoje, né, se a inflação fosse de 6,23%, né, a inflação atual está em 2,86%, mais 5,68%, hoje daria 8,54%. Né? Hoje daria 8,54. E no caso da debênture, daria uma taxa bem maior, né, pessoal? Porque daria 8,02 mais 5,68. Deixa eu só botar aqui, daria 13,70. Mas vamos considerar os 2,86. 2,86 mais 8,02, dá 10,88. Né? Então eu tenho um investimento que me rende 8,54 e outro 10,88. Obviamente, pessoal, não é exatamente essa taxa que eu vou receber, porque como eu falei, sobre a inflação, né, o meu dinheiro ele vai ser corrigido sobre a inflação e em cima dessa inflação eu vou ganhar os juros. Né? Esse juro ele é calculado todos os dias lá um pouquinho, essa taxa fixa. Né? Óbvio, eu estou anualizando aqui para ficar mais fácil. Então, em termos de taxa, pessoal, é praticamente imbatível. Né? 99,9% das debêntures vão pagar mais do que o Tesouro Direto. Ou dificilmente eu não vou encontrar uma debênture que no mesmo prazo remunere menos, né? A maioria vai remunerar mais do que o Tesouro Direto. Tá? Então a primeira questão em relação à questão de taxa, a debênture tem uma vantagem. Para quem quer, pessoal, ter a possibilidade de ganhar com a valorização dos títulos, né? Aí o Tesouro Direto é melhor que ele tenha uma oscilação maior, né? Porque a liquidez do Tesouro Direto é muito maior do que a liquidez das debêntures. Mesmo que eu tenha uma marcação a mercado negativa, por exemplo, quando a taxa de juros sobe, o meu título desvaloriza, o título público atrelado à inflação, eu posso resgatar o meu dinheiro quando eu quiser. Tá? Todos os dias o Tesouro me dá a garantia de recompra. Claro, às vezes, quando a variação do título público está muito grande, pode fechar pode ficar 1 hora, 2 fechado, né? Mas o Tesouro me dá a garantia de que ele me recompra o título. A debênture não. Né? Apesar de ali estar escrito que a liquidez é no vencimento, eu consigo achar algum comprador no mercado secundário para minha debênture. Mas se eu não achar um comprador, né,
eu não tenho para quem vender, eu vou ter que ficar até o vencimento com ela, né? E também corro o risco de ter um deságio, que é eu conseguir vender ela por menos do que realmente ela vale, porque porque eu preciso vender ela, né? Se eu preciso vender, normalmente as pessoas vão pagar menos, né? Então, nos dois casos, pessoal, a liquidez, óbvio, do Tesouro Direto é melhor do que da debenture, né? Em termos de eu não precisar esperar até o vencimento, mas em nenhum dos dois títulos, para quem quer ganhar com taxa, é recomendável não ter a perspectiva de ficar até o vencimento. Eu não tenho certeza, pessoal, é melhor não colocar. Porque se eu ficar até o vencimento, aconteça o que acontecer, eu tenho garantido que eu vou receber IPCA mais a taxa que eu contratei, aquela taxa fixa que eu contratei. Tá? Então, em termos de liquidez, né, ponto para o Tesouro Direto, que tem uma liquidez maior. Né? Mas lembrando sempre, para ficar deve-se ficar até o vencimento. Né? Outra questão, pessoal, é o fluxo de pagamentos. A gente está vendo aqui que tem essas aqui que tem pagamento de juros semestrais. Né? As debêntures também, né, tem pagamento de juros semestrais, e tem umas debêntures ainda que fazem amortização, que elas devolvem o principal, devolvem um pedaço do principal mensalmente, mas normalmente é semestralmente. Né? Então, para quem quer receber um fluxo, as debêntures têm mais vantagens do que os títulos públicos, né? Porque além da questão dos juros, eu posso até receber a amortização. Uma coisa, porém, que boa parte das pessoas acaba não se dando conta, é que as debêntures, elas em média, têm um vencimento menor do que os títulos públicos. Tá? Os títulos públicos têm vencimentos mais longos. Então, quem tem interesse de se proteger contra a alta da inflação e já quer garantir uma taxa boa, o título público vai ser melhor. Para vocês terem uma ideia, tem título público aqui com vencimento em 2050. O máximo de debênture que eu encontrei de vencimento foi 2031. Então, nada me garante que eu vou chegar em 2031 e vai ter uma debênture pagando exatamente a mesma taxa que eu contratei hoje. Né? Como é o caso dessa debênture aqui da CEMIG. Nada me garante que eu vou receber, que lá em 2025 eu vou conseguir outra debênture pagando IPCA mais 8,02. Né? Já nos títulos públicos eu tenho essa opção de garantir a taxa fixa por um prazo maior. Né? No caso aqui, essa aqui 2035, 2051. Então, se eu quiser, pessoal, eu posso garantir até 2050, essa aqui com pagamento de juros semestrais, que eu vou receber, aconteça o que acontecer, 5,91 real, né? O ganho real, porque a inflação já vai estar corrigida. E muitas vezes, eu sei que às vezes pode parecer meio louco isso que eu vou dizer agora, mas o investidor, à medida que ele vai conhecendo mais os investimentos e ele tem segurança daquilo que ele está fazendo, ele tenta garantir o prazo o máximo possível. Porque daqui a um pouco ele vai pegar um título que tem o prazo muito curto. Tem um prazo tem debênture que vence em 2 anos, 3 anos. Aí vence 2 anos, ele paga o imposto de renda, ou mesmo que não tenha imposto de renda, daí ele vai querer refazer a debênture, mas não tem mais aquela taxa boa que ele tinha pegado, né? Porque é impossível a gente garantir que daqui a 10 ou 15 anos vai ter a mesma taxa do que agora, né? Então, para quem quer garantir no longuíssimo prazo já uma taxa que para essa pessoa tá bom agora, o título público é melhor. Para aplicações de curto prazo, de médio prazo, normalmente as debêntures são melhores. Agora, para garantir o título público é melhor, tá? Mas como eu falei, pessoal, eu sei que tem bastante coisa aqui, né? Até parece que é um pouco... parece simples, como eu falei, mas tem uma série de peculiaridades. Como eu falei, o interessante é colocar vocês para pensar, né, que tem muitas variáveis aqui que eu preciso entender, tanto antes de aplicar num título público ou antes de aplicar numa debênture. Né? Isso quem vai dizer, pessoal, é o perfil de cada um. Em termos de montante de investimentos, os dois investimentos são muito acessíveis, né, a partir de
1.000, 2.000 reais dá para comprar uma debenture, com exceção daquelas que são para investidores qualificados, que eu tenho que ter mais de 1 milhão, mas mesmo assim os títulos são a partir de 1.000, 2.000 reais e título público a partir de 30 reais eu já posso investir, né? Mas como eu falei, eu tenho que olhar o meu perfil, tenho que olhar o prazo que eu tenho para deixar o dinheiro aplicado e o meu objetivo, se é ganhar taxa, se é ter uma segurança maior, enfim, tá? Como eu falei, vou deixar os links aqui dos materiais educacionais, vou deixar como sempre o meu contato também. Se alguém tem alguma dúvida mais específica, pessoal, pode entrar em contato com a gente aí que a gente bate um papo, tá certo? Um abraço a todos e até mais.